Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre a trilogia Os Caminhos da Liberdade, do Sartre. Então pessoal, para quem me acompanha no Instagram deve ter visto que eu coloquei uma resenha lá, né, sobre a trilogia. Só que são 3 livros, então a resenha fica muito longa, aí eu resolvi fazer o vídeo para explicar melhor para vocês um pouquinho dessas histórias. Então, a trilogia Os Caminhos da Liberdade, ela é composta por 3 volumes. É a Idade da Razão, o Sursi e Com a Morte na Alma. No primeiro volume, deixa eu pegar aqui para vocês darem uma olhadinha na capa, A Idade da Razão, a gente conhece alguns dos personagens principais. O personagem principal central da história é o Metier. Ele é um professor de filosofia e ele não quer se prender a nada e nem a ninguém, inclusive nem ao socialismo que ele defende. Então, assim, a trilogia toda a história, todos os personagens estão numa busca dramática pela liberdade, né, para provar que são livres. Então, todos os livros giram em torno disso. E o Metier, ele quer, né, provar para ele mesmo que ele é livre, que ele não se prende a nada nem a ninguém, mas começam a acontecer situações na história com todos os personagens, na verdade, que vão fazendo eles perceberem que eles não são tão livres assim, que a liberdade não depende só deles, que eles começam a ter que fazer escolhas, né, durante a história que interferem na liberdade deles. A primeira situação assim que acontece com o Metier é quando a namorada dele, a Marcelle, fica grávida. E aí ele, como ele é um cara livre, né, não quer se prender a nada nem a ninguém, ele não vai pegar essa responsabilidade de criar um filho. Então ele quer que ela faça um aborto. E aí ele vai pedir dinheiro emprestado, né, para algumas pessoas, inclusive pro irmão dele. E aí que o irmão dele mostra pra ele que ele não é tão livre quanto ele pensa, porque ele fala pra ele, olha pra você ver, você não quis se casar, mas você já tá com a mesma moça há 7 anos, você tá praticamente casado. Ele quer se mostrar uma pessoa livre, que não se prende às pessoas, mas ele tá preocupado com a moça, porque ele não quer que ela faça um aborto de qualquer forma, então ele vai atrás de dinheiro para que ela possa fazer um aborto de forma mais segura. Então ele se preocupa com ela, ele tem uma ligação com ela. Não é tão simples quanto ele pensa, ele não é uma pessoa assim que não se prendeu a ninguém, né? Ele já tá há anos namorando a mesma pessoa. Então todos os personagens começam a acontecer situações para eles que mostram que eles não são tão livres assim. Tem também um personagem que é o Daniel. O Daniel ele também tem um envolvimento com a Marcelle, inclusive enquanto ela ainda tá com o Metier. Não vou contar pra vocês se ela chega a fazer esse aborto ou não, pra não dar muito spoiler. Mas o Daniel ele é um personagem que ele não gosta muito do Metier. Então, inclusive, o Metier chega a pedir dinheiro emprestado pra ele, pra Marcelle fazer esse aborto. Mas ela não. Mas ele não empresta, porque ele quer que o Metier fique nesse conflito com ele mesmo, né, sobre essa questão de, de perceber mesmo que ele não é tão livre assim, de atormentar também, né? De atormentar-se com essa decisão, né? De querer que a Marcelle faça esse aborto. Inclusive, ele chega até a cogitar ter esse filho mesmo, sabe? Começa a passar muitas questões pela cabeça dele, então é bem interessante. O Daniel ele é um personagem que na história ele é um pederasta, que é um termo usado na época para se referir aos homossexuais. Mas ele se envolve com a Marcelle porque ele não chega a contar isso pra ninguém, só pro Metier mesmo, sabe? Porque é uma questão que ele mesmo se repudia por isso, sabe? Por ser homossexual. Então, uma questão que eu percebi nesses livros é uma supervalorização da beleza feminina. A gente tem o Metier, né, que namora a Marcelle, mas ele tá o tempo todo a repudiando mentalmente, né, a aparência física dela. O Daniel também, no momento que ele tá namorando com a Marcelle, ele também a tá repudiando o tempo todo nos pensamentos. A gente percebe que os homens do livro, eles valorizam muito essa questão da beleza feminina e repudiam muito as parceiras deles. A gente tem um outro personagem também, que é o Boris, que ele é um jovem, que ele é um seguidor fiel do Metier, dos ideais dele, e ele namora a Lola, que ela é bem mais velha que ele. E a gente vê e percebe o tempo todo uma depreciação por parte dela mesma, né, em relação à idade dela. Ela fica se sentindo velha o tempo todo, e ela menciona isso o tempo todo pro Boris. E ele também, em alguns momentos, sempre tá ali repudiando a aparência física dela. Tem também uma outra personagem, que é a Ivite, né? Ela é irmã do... Não sei se é assim que pronuncia o nome dela. Ela é irmã do Boris. E ela é uma personagem... Todos eles, né, estão nessa busca pela liberdade. A Ivite também. E ela é uma estudante. O Metier chega a se envolver... a ter um sentimento ali por ela, né? E se envolver com ela. E eles têm uma amizade ao longo de toda a trilogia.
Então, nesse primeiro livro, a história gira em torno desses personagens mesmo. Aí tem o segundo volume, que é o Sursi. Aqui, a Segunda Guerra está se aproximando, né? E já começa até a acontecer. E aí a gente tem esses mesmos personagens, a continuação da vida deles, e são apresentados outros personagens também pra gente. E o que que acontece? Nesse livro aqui, é bem interessante, você tem que ler prestando bastante atenção. Às vezes, na mesma linha, já pula de um personagem para outro, de um país para outro, então é importante estar sempre atento, né, a essas mudanças para não ficar muito confuso. E neste livro aqui, a gente vai estar. Novamente, a gente vai se deparar com os personagens buscando a liberdade deles, mas tendo que tomar decisões que eles não queriam. Então a gente percebe que os fatos históricos interferem diretamente nessa questão da liberdade deles. Os personagens estão tendo que fazer escolhas, então eles percebem que eles não são tão livres assim, né? A guerra, os fatos históricos estão obrigando eles a tomarem decisões. Então, assim, tanto os pacifistas quanto os que apoiam a guerra estão tendo que tomar decisões, fazer escolhas que eles não teriam que fazer em outros momentos. Então, eles percebem que a liberdade ela está diretamente ligada também aos fatos históricos. Então, esse segundo volume também é bem interessante. Vocês podem perceber que os livros, a trilogia toda, né, além de ser tão reflexiva e filosófica, ela ainda tem essa parte dos fatos históricos da Segunda Guerra. Fala bastante do Hitler, tem bastante diálogos, então é muito interessante. Então a gente tem esse terceiro volume com a Morte na Alma, né? E o Métier ele vai pra guerra para descobrir por que ele é livre. Então aí é bem interessante mesmo, a gente vai ver que vai chegar uma situação ali em que ele vai realmente descobrir, né? Isso que ele vem buscando a vida toda, né? Essa questão da liberdade. E esse volume é bem mais pesado a história, porque aí a gente vê assim, a violência da guerra mesmo e como que os personagens vão agir diante disso. Então, gente, essa trilogia ela é muito interessante, como eu falei, ela é reflexiva, ela é filosófica, ela tem a questão dos fatos históricos. Então, eu super recomendo para vocês. Essa edição tá muito bonita da Nova Fronteira. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte aí o vídeo, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram para ver mais resenhas, tá bom? Um beijo. Tchau, pessoal.